Boa tarde, estamos de volta agora para o nosso 7º e último painel desse dia. Vamos discutir um tema muito importante, fluxo assistencial ao médico em droga-adição. O coordenador desse painel é o Dr. Samir Lisak. Ele é anestesiologista, oficial médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, assessor médico militar do Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Como debatedores temos a doutora Cláudia Cavalieri, instrutora associada do CET-SBA da PUC de Campinas, coordenadora do Núcleo do Eu da SBA, coordenadora do Núcleo de Qualidade de Vida e Saúde Ocupacional da SAESP. Temos também o Dr. Edson Umeda, anestesiologista, conselheiro regional de medicina do Estado de São Paulo, conselheiro responsável pelo Centro de Bioética do CREMESP e assistente técnico do coordenador do Serviço de Saúde da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. E a doutora Maria Alice Sacani Scardoelli, que é psiquiatra e vice-presidente do CREMESP. Boa tarde a todos, agradeço pela presença. Eu gostaria então de ouvir as palavras iniciais do Dr. Samir sobre a importância desse tema. Boa tarde, Cristina, boa tarde a todos. Inicialmente agradecendo à SAESP e também ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo pelo convite, pela presença, a doutora Cláudia lá da PUC Campinas, Dr. Edson, obrigado, colega de Câmara Técnica de Anestesia, e a nossa vice-presidente, por poderem comparecer para que possamos discutir um pouquinho de um assunto que tem se tornado cada vez mais frequente no dia a dia dos médicos, dos profissionais de saúde, que já vem de longa data, mas com a multiplicação das possibilidades das drogas e dos acessos que alguns profissionais têm a esse tipo de dispositivo, de medicamento, nós temos tido uma notificação maior e um contato maior com essas condições. Isso nos preocupa muito, preocupa a SAESP, preocupa o Conselho e preocupa nós como médicos e especialmente como anestesistas que temos acesso muito próximo a tudo isso e temos adotado medidas em diversas esferas e de diversos aspectos para tentar identificar isso de maneira mais precoce. São múltiplos os eventos que levam a que um profissional médico com formação, com conhecimento, abuse de substâncias utilizadas inicialmente destinadas para o uso com uma finalidade terapêutica, mas também nós temos as drogas de uso lícitas e ilícitas de uso recreacional e que acabam ultrapassando essa barreira que é individual, que é multifatorial e acabam abusando. E a nossa preocupação é que isso não interfira tanto na vida pessoal, na vida individual, mas especialmente na vida profissional daqueles que fazem uso de substâncias passíveis de abuso. Então, acho que teremos uma discussão muito boa hoje, falando de qualidade de vida, que é o foco principal da doutora Cláudia, um aspecto ético do Dr. Edson e a visão técnica do CRM com a nossa vice-presidente. Obrigado pela presença e obrigado a todos que estão assistindo e nos acompanhando também. Doutor Samir, qual é a realidade, o cenário atual, né, em relação a esse tema, considerando o Brasil todo, e o que o senhor acha que precisa ser feito para modificar esse quadro de dependência e de abuso, né, nessa situação? Perfeito. Nós temos a capacidade de coleta de dados real, ela é muito deficitária. Isso nós enfrentamos no sistema de saúde e também no sistema de segurança pública. Estima-se que as apreensões de drogas sejam muito pequenas frente à quantidade que efetivamente transita e que efetivamente é consumida. E da mesma forma, as drogas de uso terapêutico que têm abuso, nós identificamos que mesmo com todas as medidas de controle, de acreditação, de qualidade, e não são fáceis, elas são trabalhosas, elas demandam diversos profissionais, diversos sistemas, tornam a prática profissional até um pouco mais trancada, mas que visam a segurança, elas têm sido adotadas ao longo de todo o tempo. Mas
consegue se burlar e utilizar, às vezes, em associação com drogas recreativas, como o álcool, né, que ainda é a maior causa, a maior porta de acesso a outras drogas, a outros casos de dependência. E às vezes são potencializadas, e temos também todo um fator social relacionado ao mundo capitalista onde vivemos, de carga de trabalho excessiva, remunerações talvez abaixo do ideal, ou formas de pagamento não tão respeitosas com relação a prazos e com relação a valores e pactuações, somado a um estresse cotidiano elevado. Então é multifatorial, além das próprias doenças psiquiátricas, sem eu entrar na área da nossa psiquiatra, mas o transtorno do uso de substâncias, é uma nova terminologia, tem também uma participação elevada aí de doenças prévias e predisposição orgânica que cursam, que estão relacionadas a todos esses eventos. Então, esse é o grande dilema. As medidas têm sido adotadas, tem diversas linhas de trabalho, de apoio, suporte, controle, fiscalização, mas elas esbarram também em mecanismos legais e autonomia e livre-arbítrio e respeito aos direitos fundamentais que nós temos hoje. Este talvez seja um grande desafio que nós vamos discutir nesse debate. Ótimo. Doutora Maria Alice, qual seria o papel do CREMESP nesse aspecto, de que forma o órgão pode contribuir para a melhoria desse quadro? O Conselho ele age sempre a partir do momento que ele é demandado, né? Então, chega uma denúncia ou chega a informação no Conselho falando que determinado colega está fazendo uso de psicoativo, é instaurada uma sindicância e a gente tem uma resolução, que é a 2164 de 2017 do Conselho Federal de Medicina, que ela preconiza apurar a presença de doença incapacitante para o exercício profissional. E essa resolução é a que a gente segue para fazer a avaliação, né? O colega é chamado, ele primeiro se manifesta para dizer se procede ou não, né? O que chegou para nós. Daí a gente agenda uma perícia médica. Normalmente tem 3 profissionais da área, seja de saúde mental ou neuro, depende do que vai chegar. Depois disso, a gente, durante a instrução desse procedimento, se for necessário, a gente solicita alguma diligência complementar, algum exame, alguma coisa especificamente para psicoativos. A gente pode pedir um exame do fio de cabelo, ou um exame de sangue ou de urina para a detecção da substância. Depois disso, a gente agenda uma audiência com o médico. E aí é feita uma entrevista, é abordado o assunto. Ele pode trazer um assistente técnico, se ele quiser, né? Ou outros documentos para complementar a conversa, como vai ser. Depois, esse conselheiro é um conselheiro que faz essa instrução, né? Essa relatoria, vai elaborar um relatório com base em tudo que foi colhido, mais a perícia médica que foi realizada. E isso é levado à plenária. Nesse relatório, o conselheiro pode propor, né, que seja feita uma avaliação psiquiátrica, um tratamento psiquiátrico para ser seguido, um processo de psicoterapia, e ele pode, por exemplo, se eu pensar especificamente em anestesista, né, que tem muito acesso, ou psiquiatras, que também tem muito acesso a esse tipo de substância, pode afastar o médico do exercício profissional, especificamente, por exemplo, se for um anestesista. Então, a proposta vai ser que ele se afaste do centro cirúrgico e passe a fazer a avaliação pré-operatória, né? Ele pode ir para uma área administrativa ou uma área clínica. Isso é um afastamento parcial, uma suspensão parcial do exercício profissional. E isso pode chegar até a suspensão total do exercício profissional. E cabe dentro das recomendações, né, a recomendação de tratamento. Se ele não se submeter a tratamento, porque aí ele vai se submeter a tratamento e vai emitir, junto com o profissional vai emitir os relatórios para o conselho, e o conselho vai continuamente reavaliando para ver se ele efetivamente está seguindo. Se ele não seguir,
aí ele vai ser afastado do exercício profissional. Certo. Isso no contexto da análise daquele caso individual, mas do ponto de vista do tema, o CREMESP tem também, minha pergunta é se é papel do CREMESP também fazer algo de forma preventiva, né, para chamar atenção para o problema, e, enfim. Aí a gente pode se unir, né, ao Conselho Federal e a outros órgãos, né, a própria Secretaria de Estado da Saúde tem linhas de cuidado agora a respeito da dependência química, e aí é ofertado como é ofertado para a população. O papel do Conselho é também defender a população do mau exercício profissional, e a partir do momento que eu tenho um profissional que está fazendo uso da substância de uma maneira irregular, ou, né, ou mesmo que seja uma substância lícita de uma forma ilícita, não só o fentanil, né, que agora está tão, mas também cocaína ou alguns benzodiazepínicos, hipnóticos, né, estou pensando aqui no Zolpidem. Eu acho que, e aí a gente pode sim, dentro dessas campanhas maiores e mais abrangentes, alertar a população como um todo, né, e se engajar aí nas campanhas de esclarecimento para a população. Certo. Doutor Edson, um caminho seria a criação de uma política pública capaz de abarcar essa necessidade de acompanhamento, monitoramento e apoio a esses médicos. O senhor acha que isso seria viável? Acho que nesse momento a gente direcionar um tratamento a uma determinada fatia que, à vista de um grande avaliação sobre a saúde pública no Brasil, talvez ela ainda não seja viável nesse sentido de abarcar só essa fatia relacionada à própria prevenção e o tratamento terapêutico dessas pessoas aí que seriam, aqui dentro dessa discussão, seriam com os médicos anestesiologistas. Mas, como a doutora Maria Alice disse, a gente pode inserir, não é, esses colegas dentro do serviço já oferecido dentro da rede pública. O que eu vejo de dificuldade, que a gente tem a Câmara Técnica de Anestesiologia lá dentro do Conselho, e que a gente realmente está preocupado com essa situação da drogadição e o avanço dessa utilização desse tipo de substância nos colegas de hoje em dia. E aí o próprio Dr. Samir falou, é uma questão multifatorial que acho que envolve toda a sociedade, na verdade. Então a gente não pode excluir só a questão de ser um médico anestesiologista na utilização dessas substâncias ilícitas. Então, acredito que, em primeira instância, a gente deveria primeiro reconhecer quem são essas pessoas, que já ficam, numa discussão que a gente já teve recentemente, a gente já tem uma certa dificuldade de saber efetivamente, aí apontar, né, singularmente quem são essas pessoas, para que a gente possa também oferecer um tratamento adequado a essas pessoas. O que a gente hoje tem, muitas vezes, um certo constrangimento em apontar quem são essas pessoas que merecem um tratamento, né? Até porque o contexto ainda não é de uma terapêutica voltada ao tratamento. E isso, ao meu ver, é um pouco ruim, porque o desfecho, muitas vezes, nesses casos, é até a morte de um colega aí, que não foi assistido de uma maneira eficiente. Lógico que a maior parte das vezes esses colegas, eles de livre e espontânea vontade, eles não procuram um serviço para o seu próprio tratamento. E acho que aí dependeria da gente como gestor aí dentro das unidades da saúde, como um todo, não só o público, como do serviço de saúde supletiva ou particular, que a gente pudesse
identificar, não segregar, mas acolher para poder fazer esse tratamento. Eu acho que o acolhimento é fundamental nessa discussão, né? Doutora Cláudia, muitas vezes esses casos ocorrem no contexto de carga excessiva de trabalho, baixa remuneração, entre outros problemas, né? O que a senhora enxerga como as estratégias mais eficazes de prevenção mesmo, né? Como mudar essa situação? Boa tarde a todos, boa tarde, Cristiane, obrigada, Saesp, um prazer estar aqui. Bem, eu acho que primeiro a gente precisa entender, como o Dr. Edson bem colocou, isso não é um privilégio da medicina, muito menos dos anestesiologistas. Outras profissões também têm burnout, síndrome do pânico, ansiedade, transtorno do uso de substâncias, alcoolismo, suicídio. Então, isso é multidisciplinar, multifatorial, muito subjetivo, tem um componente genético. Pessoas diferentes, submetidas ao mesmo estímulo, elas respondem de forma diferente, né? Então, a gente precisa entender de uma forma um pouco mais ampla, né? E buscar qualidade de vida também é uma coisa muito subjetiva. Cada um entende o que é melhor para si, mas eu acho que 3 fatores que ajudam a guiar isso é você desenvolver a autorresponsabilidade, a autoconsciência e a disciplina. A autoconsciência, porque quanto mais você se conhece, mais você sabe como você quer caminhar pela sua vida. A autorresponsabilidade, porque você se conhecendo e sabendo por onde você quer caminhar, você se mantém fiel e vai buscando os caminhos para os seus objetivos. E a disciplina, porque ajuda você a se manter nesse caminho, né? Então, eu acho que o básico é isso, é você tentar buscar uma forma mais saudável, que você desenvolve para você, alinhada ao seu estilo de vida, a forma como você se propõe a viver, e tentar ir desenvolvendo isso ao longo do caminho. Certo, muito bom. Doutor Samir, além de melhorar esse acolhimento que a gente estava mencionando, aos profissionais em drogadição, é preciso também aprimorar o controle do acesso a essas drogas? Veja, em ambientes... Isso no ambiente profissional, estou dizendo. Em ambientes que têm múltiplos fatores envolvidos, uma normatização ou algum mecanismo de controle acaba tornando os processos mais claros e a rastreabilidade das operações mais lógica e mais visível do ponto de vista gerencial. Nós já temos muitos controles, mas nós temos uma diversidade muito grande de tipos de ambiente de trabalho. Privado, público, privado de alto nível, particular sem tanta fiscalização, sem tantos recursos, enfim. A lei existe, ela está aí para todos, assim como nós não devemos passar o farol vermelho, mas podemos, porque quando passamos temos a multa. É uma liberalidade do indivíduo fazer algo que ele sabe que não deve ser feito. E isso está dentro da responsabilidade individual que a doutora Cláudia acabou de falar, acabou de citar. Mas mecanismos de controle mais explícitos, mais transparentes e mais formais, eles também acabam sendo uma barreira, não total, mas muito mais funcional do que mecanismos que permitem uma liberalidade ou uma alteração do executor, né, de quem vai aplicar aquilo. Uma forma, uma sugestão, eventualmente, seria atrelar o profissional com um crachá, um QR Code, ou algo que o identifique, e quando ele for buscar aquela quantidade de medicamentos numa farmácia, numa liberação, aquilo fique registrado naquele CRM. Talvez de uma maneira retrospectiva, e falando de uma maneira muito simplória, nós possamos analisar um perfil de uso de medicação para que forneçamos dados a um diretor técnico, a um responsável técnico médico, administrativo e legal da unidade, que possa juntar essas informações de maneira mais
assertiva com relação a uma eventual denúncia, a uma eventual informação de corredor que chegou, a um eventual uso excessivo de medicações que habitualmente não são utilizadas daquela forma, para que ele veja se isso tem uma linha técnica racional ou se isso eventualmente pode estar gerando um desvio e a gente pode utilizar as outras ferramentas que já existem. Não só do ponto de vista punitivo, mas do ponto de vista de acolhimento, e aí entram sem dúvida as medidas que a doutora Cláudia propaga, difunde, e se formos falar de ciência, da década de 40, década de 60, os estudos psicológicos mostraram os ratinhos dentro de uma gaiola, sozinhos, com água sem droga e água com droga. Eles bebiam as duas águas e de repente todos os ratinhos, a grande maioria, estava bebendo água com droga e beberam até morrer. E depois pegaram o mesmo estudo, em outro estudo, né, uma gaiola com ratos, com uma roda, com atividades, com mais ratos e água com e água sem droga. Todos os ratos beberam água com e sem droga, mas a grande maioria acabou tendo um comportamento social, fazendo atividades e optou por não utilizar a água com droga com aquela mesma frequência. Viveram mais tempo, permaneceram mais tempo ali e alguns outros acabaram se desviando. Então, acho que trazendo esse exemplo antigo, que já tem aí 60, 70 anos, a gente pode entender que realmente é multifatorial. Mas a mídia social e a velocidade das informações, as cobranças, as demandas, as necessidades e os custos, né, eles também acompanham toda essa necessidade de regulação. Se eu regulo demais, eu atrapalho a operação. Se eu atrapalho a operação, eu comprometo o resultado financeiro, ou o resultado técnico, ou o resultado funcional. É muito difícil, mas estamos, SAESP, CRM, diversos outros grupos e outras especialidades, porque não é um privilégio negativo só dos médicos, nem só dos anestesistas, né? Isso aconteceu muito, se intensificou pós-pandemia, tem sabidamente um uso maior no público masculino e no caso dos médicos, né, dos masculinos com famílias constituídas e tudo mais, diferentemente do público não técnico, que é um público masculino, mas mais solteiros ou sem um vínculo familiar ali afetivo. Então, mesmo nesse quesito, né, comparando os profissionais da área da saúde, técnicos, médicos, com os não profissionais, né, a família, que seria um fator de proteção, nesse caso é um fator que está relacionado com o uso mais liberal. É difícil, não é simples, mas as ações têm sido feitas. Esse fórum hoje é um dos reflexos disso, dessa preocupação de SAESP, de CREMESP, nossa preocupação. A Secretaria de Saúde também faz isso, a Secretaria de Segurança também. Nós também temos um núcleo médico lá que se preocupa com esse tipo de situação. E contamos com a colaboração de todos, né, abertos a sugestões para que a gente possa, da maneira mais acolhedora possível, técnica e delicada, abordar esse assunto para tirar um profissional que necessita de apoio e evitar que ele ofereça um serviço à sociedade sob o uso de substâncias, lícitas ou ilícitas, abusadas ou não, mas também que a gente mantenha a liberalidade do indivíduo, o livre-arbítrio, o poder dele de definir, deliberar e fazer uma autogestão da sua própria necessidade. Eu imagino que essa seja... Pegando esse gancho aqui do Dr. Samir, eu acho que é muito importante que a gente deixar claro que não existe uma resposta ideal para isso. É um assunto complexo, desafiador ao extremo, porque nós estamos lidando com um profissional doente, que nós não sabemos o apoio familiar que ele tem por trás, o apoio financeiro. Então, há de se tomar muito cuidado, né, que o que a gente percebe a atuação do CREMESP nessa questão, em relação a como abordar esse profissional e como conduzir, né? Os dados são muito frágeis em relação não só a transtorno do uso de substância, mas suicídio, enfim, desfechos negativos, né? Então, a gente está aprendendo, a gente está construindo esse novo caminho. Exatamente. Nós estamos construindo isso aí com o apoio mútuo de todas as partes que se dispõem interessadas, né? Muito bom. Voltando à questão do autocuidado, eu acho que sobre isso a gente vale a pena detalhar um pouco, em termos de autocuidado e qualidade de vida, que medidas, né, podem ser tomadas, estimuladas, né, para que... Bom, Cristiane, acredito que
o óbvio não precisa ser dito, mas muitas vezes sim. Né? Precisa, né? Então, uma boa alimentação, evitar privação de sono, exercício físico, já são 3 coisas muito básicas que já te ajudam a buscar e a manter um equilíbrio. A gente precisa entender que quanto mais a gente cuida da nossa performance pessoal, a gente vai performar melhor em todo o resto da nossa vida, inclusive na profissional, né? A gente só entrega aquilo que a gente tem para dar, né? E a gente só entrega o melhor para o outro quando a gente está entregando o melhor para a gente primeiro. E é muito interessante observar isso na literatura, e tem muita coisa sobre isso, o quanto a gente se acostuma a entregar para o outro que a gente não está entregando para a gente mesmo. O quanto a gente normatiza algumas situações críticas que são deletérias para nós mesmos, né? Então, é muito importante essas 3 questões básicas de alimentação, sono e exercício físico, mas também buscar ter uma mente mais equilibrada. Como você consegue isso? Buscando fazer uma meditação, se você gosta, fazendo pausas, se você consegue, tendo uma vida social que te suporte. Aí não é só a família, mas qualquer relação social que você tenha. Isso aí já foi demonstrado em trabalhos extensos, robustos, o quanto as relações saudáveis e duradouras, que você sabe que você importa para a pessoa e que a pessoa importa para você, o quanto elas ditam um desfecho mais favorável. Então, assim, se envolver em coisas que te tragam benefício, né? E aí eu volto a falar, isso é muito subjetivo. O que é bom para mim não é para o Dr. Samir, não é para você. E cada um vai customizando isso, mas é óbvio. Para você conseguir, você tem que estar, primeiro, querer, e segundo, ter como ir atrás disso, né? Na verdade, o que fica para mim é assim, evite a doença, porque depois que você está doente, aí o caminho de volta é muito difícil, muito difícil. E como que você acha que as instituições, hospitais, serviços de saúde devem agir, até nesse ponto da prevenção, né? Devem agir para evitar mais casos, né, de drogadição dos profissionais? Como o Dr. Samir falou, trazendo o assunto para discussão, não tem outra forma, outra ação, né? Outra atitude, trazendo para discussão, fazendo educação continuada, conversando, explicando, chamando profissionais específicos de alimentação, uma nutricionista, um educador físico, falando e mostrando que pode sim. Nem sempre é fácil, com a vida, muitas vezes, e não só os anestesistas, todos nós temos uma vida muito atribulada, muito consumida por muitas tarefas, mas sim, é possível que a gente se priorize, né? Então é isso, eu acho que é abrindo a mente, ou melhor, não é abrindo a mente, é focando nesse assunto e discutindo sobre esse assunto. Fazendo um trabalho contínuo, ininterrupto. Eu acho que na formação, né? Na formação do profissional, nas escolas de medicina, e nós temos acompanhado a grande expansão, esse tipo de abordagem de não experimente, não vá conhecer esse lado. A gente costuma talvez romantizar um pouquinho o álcool, né? Porque é uma droga lícita. Aí chegou um pouco embriagado, ele foi numa festa e passou um pouco do limite, mas tudo bem, está aprendendo, ok. Aí ele vai no trabalho e faz a mesma coisa. Quando está dirigindo o carro, não pode dirigir bêbado, lógico que não pode. Também não pode trabalhar bêbado, também não pode fazer outras coisas bêbado. Mas acaba sendo uma grande porta de entrada. E hoje em dia a sociedade, de uma maneira mais precoce, tem mais acesso, tem mais informação, tem mais difusão de como usar drogas novas. Então tem sido
sido uma porta de entrada mais precoce. E essa tua vivência, esses teus ensinamentos, eu acredito que em nível de CREMESP, em nível de sociedades de especialidade e até de Associação Médica Brasileira, a gente possa, e de secretarias, por que não, a gente possa difundir na base, na formação, naquele momento em que a mente das geralmente jovens, a mente está mais aberta para receber esse tipo de alerta e não se permitirem, não se deixarem ir por esse caminho. Porque depois que está dentro, a gente fica nessa celeuma de será que dá para ir para um lado, será que dá para ir para o outro, e não tem resposta mágica nem resposta única. Exatamente. Mas antes de entrar, tem resposta, porque se você não entrou, você evitou, você se controlou, você se gerenciou, escolheu outro caminho. E você não enfrentou toda essa dificuldade, que é muito difícil. A gente não pode esquecer que ninguém dorme bem e acorda adicto. Ninguém dorme bem e acorda alcoólatra. Né? É um processo multifatorial, como eu falei, envolve educação, envolve dinheiro, rede de apoio, a forma como você foi criado, o contexto em que você cresceu, em que você está inserido. Mas, isso que o Dr. Samir falou, eu acredito muito nisso. Quanto mais cedo você traz essa educação, melhores desfechos você acaba tendo. Né? Se a gente está falando aqui como anestesistas já formados, o residente, se já tiver esses conceitos, ele já chega no nosso estágio, na nossa fase, melhor. Se o aluno da graduação da medicina tiver esses conceitos de alguma forma, ele já vai chegar na residência também melhor. E o mundo ideal seria nas escolas, né, que as crianças já sejam incentivadas a melhores práticas e hábitos saudáveis, né? Sim, e mesmo o processo de dependência, ele, né, é longo, ele é contínuo. É possível intervir no início, né? Os próprios outros colegas profissionais ou as próprias instituições podem perceber e acolher e tentar direcionar essa pessoa para um... Até não experimentar, né, Cristiane? Isso. Porque já tem estudos mostrando quanto geneticamente tem alguns opioides que basta você experimentar uma vez. Então é aquilo que eu falei, é melhor que não experimente. É melhor que não chegue nisso, né? Então a prevenção é a opção, não tem outra. Não tem outra, certo. Doutor Edson, para enfrentar esse problema da drogadição quando ele já está colocado, a senhora acha que é preciso construir um trabalho multitarefa aí que envolva as várias instituições, CFM, CREMESP, SBA, SAESP, secretarias estaduais de saúde? Bom, eu vou retroceder um pouquinho a sua pergunta e aproveitando o que já foi discutido aqui. O meu entendimento é que hoje em dia a gente está vivendo gerações diferentes. E essas gerações diferentes têm propósitos diferentes. Os millennials e tudo mais. Existe uma falsa impressão da utilização de redes sociais em que tudo é maravilhoso. E que eu preciso buscar esse ápice para mim, não é? E que, na verdade, na vida real, no dia a dia, a gente sabe que não acontece dessa forma, assim, mágica na vida da gente. E aí, eu acho que essa conotação social já dificulta a gente chegar numa qualidade de vida ideal lá na frente. Uma outra colocação que eu tenho para colocar também na discussão é que a utilização de drogas, principalmente dentro do ambiente acadêmico universitário, ela nunca foi de se ignorar de uma forma assim que fosse que a gente pudesse intervir. Na verdade, eu até me expressei mal. A gente, na verdade, ignora essa situação. Recentemente, eu participei de uma avaliação de um projeto de pesquisa que foi colocado no Comitê de Ética em Pesquisa do estudo, não é, de utilização de drogas ilícitas
por estudantes de uma determinada instituição acadêmica. Isso, às vezes, muitas vezes até a própria instituição não quer que você faça isso, porque se eventualmente quem é o pesquisador for ligado a essa instituição, realmente essa instituição pode ser estigmatizada, né? E de não ter tomado nenhuma decisão. Agora, à medida em que a gente caminha e que a situação já está instaurada, como a gente já chegou agora nesse ponto, eu acho que as ações devem ser conjuntas realmente. Eu acho que a questão do próprio serviço de saúde pública, junto com mais propriamente falando das questões médicas, aí sim, eu acho que o próprio Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais, associações médicas, não é, poderiam criar alguma coisa também preventiva, não é, e de tratamento dessas pessoas que necessitam do cuidado. Também acredito que dentro dessas questões de acolhimento e prevenção, dentro dos próprios hospitais, hoje das unidades de saúde, a gente poderia ter discussões multiprofissionais sobre as questões que impactam no estresse do atendimento, não é? Que de uma maneira mais holística da situação, até uma instituição que porventura esteja ligada a uma questão religiosa, o impacto, não é, de atendimento em saúde, o impacto muitas vezes é diferente entre uma laica ou de qualquer forma, porque as pessoas que levam esse atendimento às outras pessoas, elas se impactam na confluência de todas essas situações de vivência que as pessoas trazem. Então, acho que isso também deixa angustiado o profissional, e isso interfere na questão da qualidade do atendimento. Mas eu acho que, instaurada essa situação, eu acho que a gente deveria ter uma coalizão de forças para esse tratamento. Doutora Maria Alice, a senhora concorda com ele com relação a esse esforço multitarefa? Eu acho que buscar um melhor ambiente, né, de trabalho, né, melhor ambiente profissional é fundamental, porque dentro dessa questão multifatorial e disso que o Ida estava falando, o estresse profissional, o aumento da ansiedade, muitas vezes busca, né, o psicoativo para diminuir a ansiedade e tolerar uma carga maior de trabalho. E acho que essa questão médica ou do profissional de saúde, que não tem muito horário, né? Às vezes tem que ficar durante a noite, mas também vai ter que ficar durante o dia. Quando a gente vê, ele já está usando alguma coisa para acordar, alguma coisa para dormir, e aí isso vai, né, se tornando hábito, e eles não têm muito tempo ou não reservam tempo para ter uma qualidade de vida melhor, como a Cláudia falou, que ajudaria a dar outro direcionamento para a angústia, para a ansiedade, e é difícil isso no ambiente hospitalar, realmente, de saúde. Até, assim, como o próprio profissional se sente frente à demanda que ele está ali para atender. Às vezes é uma carga alta de ansiedade, é uma perda importante, e isso tem repercussões nele. Então, a oferta de autoconhecimento através de uma psicoterapia ou desse tipo de suporte é muito importante. E aí a gente tem as questões de saúde pública, de prevenção e promoção de saúde, e oferecer isso na própria comunidade, nos ambientes onde ele frequenta, quais são os caminhos, isso é extremamente importante. Ótimo. Doutor Samir, gostaria de fazer um resumo aqui da nossa discussão e acrescentar algo mais? Na verdade, eu quero agradecer a coragem da SAESP, a disponibilidade do CREMESP e a nossa individual, da vice-presidente, do Dr. Edson, que é conselheiro, que é bastante ativo, da doutora Cláudia, que tem uma participação ativa também nesses processos,
em abordar algo que não só é multifatorial e multi-resoluções, mas ele tem múltiplas abordagens em cima do mesmo tema. A gente falou do álcool, a gente falou das drogas de uso técnico que tem abuso, pouco abordamos as drogas ilícitas mais pesadas, né? Mas até o peso é diferente, cocaína, crack. E agora, no final, a doutora Maria Alice abordou um fato que é como quando vamos no mecânico. Precisa trocar tal borrachinha, mas para acessar a borrachinha precisa tirar outro pedacinho. Aí tirou outro pedacinho, quebrou uma coisinha e a conta fica gigantesca. Então aqui a gente precisa trabalhar melhor, consome um estimulante. Mas aí fiquei muito estimulado, consumo um benzodiazepínico. Uma benzodiazepínico me chumbou demais, aí vou para o indutor de sono. Indutor de sono, mas eu comi muito, agora tomo uma canetinha. Então a gente tem visto alguns kits, né? E aí para dar um up no físico ainda toma uma injeção, um suplemento anabólico. Então, tudo isso feito por profissionais da saúde, para profissionais da saúde ou auto-aplicados, que impactam diretamente no desempenho. Não é só o cara que usa fentanil, ou o cara que usa opioide, o cara que cheira cocaína ou se injeta. Não. Nós estamos falando de pessoas normais que acordam, saem, trabalham, entregam, produzem, têm família, têm religião, têm tudo, e estão ali num fluxo para evitar o burnout, sob a égide de terem controle para poderem fazer uma atividade física num minuto que sobra do dia, e usam 4 tipos de drogas que têm outros efeitos e potencializam. Então nós estamos falando de algo muito maior. Então essa coragem da SAESP, eu acho que ela tem que ser anotada, para que hoje estejamos aqui. Isso vem de quase um ano de conversa, e já vem de muitos anos que o programa, né? O IQER já tem muitos anos, o Conselho já aborda isso há muitos anos, mas acho que é um movimento que deve ser valorizado, que vai trazer algum resultado, porque o esforço das pessoas que mexem com isso, das pessoas que entendem um pouco mais desse cenário tão difuso, tão empenhadas em entregar alguma coisa que possa surtir resultado na ponta da linha para aquele profissional, para aquela pessoa que está num momento de dependência, que pode ser transitório ou não, mas depende dele que está nos assistindo aí, dele que está utilizando como uma muleta, como um apoio, como uma outra perna, ou simplesmente de uma forma recreacional que acaba passando do controle. Muito bom, doutor Samir. Agradeço a presença de todos, doutor Samir, doutora Cláudia, doutor Edson, doutora Maria Alice. Obrigada a você que nos acompanhou aqui ao longo desse fórum. Eu me despeço, agradeço demais pela participação, e o encerramento vai ser feito pelo doutor Felipe Tirso. Muito obrigada e até a próxima.